Ah, ótimo. Para a gente ir conectando esses pontos e potencializando essa comunidade, essa rede de teoria uístas aí. Eu acho que não só da base, mas inicialmente a gente quis começar com esse grupo que já tem pelo menos um primeiro degrau, assim, para não ser aquele, não, mas o que é a teoria U? Então, essa pergunta eu acho que a gente não vai ter hoje, apesar de que com certeza ninguém aqui sabe exatamente o que é, porque às vezes a gente brinca, Ricardo, acho que nem o Otto sabe direito o que é a teoria U. Tão emergente, né? Então. Mas eu queria muito agradecer o Ricardo, porque eu sei o quanto ele está. Eu participo de alguns grupos que ele participa, ele é super atuante na frente das câmeras, mas eu também sei que ele é muito atuante por trás das câmeras, né? Por onde ele está ajudando muito, né? Na Jornada Gaia. Tem o trabalho dele também, né? Então, eu queria muito agradecer, porque eu sei que você acabou arrumando um espaço aqui para a gente, muito importante. Eu falei para você, né, na hora que eu fiz o convite, que tem muita gente que fala de teoria U, mas tem algumas pessoas que falam de uma maneira mais gostosa. Eu acho que o Ricardo é engenheiro mecânico, ele tem uma trajetória super bonita, está disponibilizado aí o mini bio dele, mas eu acho legal porque ele foi atrás de instrumentos de comunicação e hoje ele ingressa os consultores da Xê, junto com o Marcelo Cardoso, e eu acho muito interessante a forma que ele fala da teoria U. Ele é muito didático e eu quero dar boas-vindas e fazer um agradecimento em nome da base, em nome dos estudantes de teoria U. Boa, Li. Li? Vai, Li. Então, né, só para a gente chegar aqui, né, nesse encontro, vou convidar todo mundo a fazer uma concentração, uma respiração. Então, aí de onde vocês estão sentados, sente numa posição confortável, coluna ereta, relaxa os ombros longe das orelhas. Quem se sente confortável pode fechar os olhos. E traz para sua consciência qual foi seu primeiro contato com a teoria U. Quando você soube da teoria U, você foi procurar? Alguém te contou que fez um curso incrível e que você tinha que fazer também? Pensa, quem era você naquele momento? Quando você começou seu curso, ou seu hub, ou seu grupo de estudos de teoria U, quem era você? Qual foi a sua intenção desse processo? Traz para o seu pensamento alguns pontos importantes desse processo, algumas coisas que te marcaram, que te transformaram. Lembra como você saiu desse primeiro processo de teoria U? E quando esse resgate, essa lembrança desse contato com a teoria U já estiver mais claro na sua mente, vamos fazer o exercício de integrar aqui nossas três inteligências, cabeça, coração e mãos. E com essa história em mente, percebe o que a sua cabeça te diz sobre isso. Que pensamentos vêm à sua cabeça, lembrando desse processo?
Que conceitos ficaram? Que você carregou depois disso, através do seu pensamento? E agora ativa seu coração e percebe o que seu coração te diz dessa sua história com a teoria U. E às vezes a linguagem do coração, ela não é traduzível, né? Ela não é traduzida em palavras. Então pode ser uma sensação mais sutil, pode ser um sentimento que você não sabe dar nome, uma sensação de mudança, de transição. Entre em contato com essa sensação que essa sua história, o que esse processo trouxe para a sua vida. Sem a necessidade de colocar isso em palavras. E traz para o presente, agora, a sua vontade. O que surgiu no âmbito da vontade? O que surgiu e foi? O que ficou? O que é agora essa vontade, a partir desse contato, dessa conexão, de tudo que a teoria te trouxe, te transformou? E a linguagem, às vezes, da vontade, ela também é mais física, não necessariamente vem na forma de um pensamento. Deixa isso surgir em você. Mesmo que não seja super claro, junta o que essas três inteligências te falaram: cabeça, coração e mãos. E resume isso agora sim em uma palavra. Quando essa palavra já estiver bem clara, vai aos poucos voltando a atenção para o seu corpo, abrindo os olhos, se conectando com esse grupo, com esse encontro que está começando. E aí a gente vai compartilhar essa palavra, acho que todo mundo já... Pera, eu compartilhei errado. Acho que todo mundo já está familiarizado, a gente usa bastante. Espera aí, gente, que eu não estou achando, achei. A gente vai compartilhar no Mentimeter uma palavra. Eu vou pedir para vocês entrarem no menti.com, colocarem esse código. Tá aparecendo a tela para vocês? Tá, mas Lígia, tu pode passar ali no chat, de repente, esse link, por favor? Posso. Boa ideia. Obrigada. 4008. Eu só não sei como eu abro o chat com a tela compartilhada. Aí Eu posso pôr aqui. Obrigada, Vini.
Aí está surgindo nossa nuvem, transformação, processo, acreditar, relembrar, portal, ação, oportunidade, coerência, continuidade, pertencimento. Encantamento, tranquilidade, mandala. Acho que foi. Todo mundo conseguiu colocar? Bom, então essa é a nossa chegância. Não, ainda tem palavras chegando. Vou deixar mais um pouquinho aberto. Então, nossa chegância de hoje, desse encontro de Teoria U com o Ricardo. E, Ricardo, agora é com você. A tela aqui. Cadê Boa. o Ricardo? Tá aí. Eu vou Ricardo, colocar acho que você você não no lembra de spotlight. mim. A gente se falou ano passado para fazer um evento do Jatobás, lembra? Trabalho com a Regiane. E aí as agendas também não casaram. Que bom que você está aqui com a gente hoje. Não, que bom, eu fico feliz pelo convite, obrigado, Rafael, Anita, Lígia, pelo convite, e que bom que hoje deu certo. As agendas são sempre um desafio para mim, que eu me meto em muita coisa ao mesmo tempo e depois fico rodando pratinho aí. Bom, tem várias coisas aqui que eu fiquei pensando conforme vocês foram falando e, da, e a sua condução, Lígia, muito legal, sua condução me fez remeteu a meu contato com a teoria U lá no início. Era outubro de 2012, um pouquinho antes, um rapaz que trabalhava comigo estava com o livro na mão, o grosso mesmo, o teoria U mesmo, não esse aqui, né? Esse aqui, e eu falei, o que é isso aí? Deixa eu ver. Alô? Tá Tô me te ouvindo, ouvindo. né? Então, Tá. Que é isso daqui? Aí eu comecei a folhear o livro, comprei o livro e falei, meu, será que tem um curso para fazer desse livro? Putz, é só lá no MIT e tal. Passou alguns dias, eu recebi um e-mail do professor Wilson, nem conhecia, falando, ó, tô trazendo aqui Teoria U, fiquei sabendo que a tua empresa é uma empresa legal, você não quer vir para cá? Depois eu descobri que o nome disso era sincronicidade, né? Não sabia que o nome disso era sincronicidade. E para mim, eu coloquei a palavra portal aí no Word Cloud, porque para mim foi um portal. Eu tenho um Ricardo antes da teoria U e um Ricardo depois da teoria U. E eu atravessei esse portal, inclusive é um dos exercícios, né? Aquele journaling de 17 passos. Você atravessa o portal e eu vi um futuro totalmente diferente, não sabia muito bem, uma coisa meio nebulosa, mas eu falei, para lá eu não volto mais. É daqui para frente. E, e aí fiz o curso aqui no Brasil, em 2014 fui para o MIT, fiz o curso lá de novo. Mas eu trabalhava numa consultoria super tradicional e não tinha muitas oportunidades de aplicar, mas eu fiz com dois colegas que trabalhavam comigo. Então, alguns projetos a gente começou a usar o framework da teoria U como inspiração e começamos a olhar para as transformações e falar, poxa,
olha aqui, ó, tá exatamente acontecendo um fluxo, uma jornada de U, né? Isso foi crescendo dentro de mim, foi crescendo como uma lente do mundo, né? Eu tive a oportunidade também, que fui abençoado aí, de encontrar o Joseph Jaworski num evento do capitalismo consciente, que eu também participei bastante como conselheiro do capitalismo consciente lá nos Estados Unidos. Ele não era palestrante, não, ele estava sentado lá como um curioso do tema, um convidado, e, e foi super legal o bate-papo ali naquele dia, trocamos o cartão, e tudo bem. Um belo dia, ele recebeu um e-mail dele, ele falou, quero conversar com você, saber o que você está fazendo aí no Brasil, com a teoria U. E já tinha lido Sincronicidade, aí peguei o fonte para ler, né, antes da conversa com ele, marcamos, a agenda estava atrapalhada também, marcamos com umas 2 semanas, dei uma devorada no Source, a fonte, né, e do qual eu recomendo muito, porque é um outro jeito de ver a teoria U, não é só a lente do Otto contando a teoria U, é uma outra lente de como foi desenvolvido e como que cresceu dentro do Jaworski essa conexão com a fonte, né? Que vem muito dele, sabe? Vem muito do Jaworski, essa colocação. Não sei por que os caras resolveram não trabalhar mais junto, seguiram caminhos diferentes. Então tem o John Milton também, que estava na pesquisa junto, e tem um outro caminho. Tem o Adam Kahane, que também seguiu outro caminho. Então, cada um seguiu um caminho, mas todos beberam da mesma fonte lá do Peter Senge, né? E então eu tive um privilégio depois de ficar umas 2 horas conversando, fazendo um zoom com o Jaworski. Ele vasculhou minha vida, eu vasculhei a vida dele. E ele tem um programa de desenvolvimento de liderança, e ele já está bem velhinho, né? E ele está assim totalmente a serviço de preparar as pessoas para as transformações que o mundo precisa, né? Mas é super caro o programa de coaching dele, é um programa de 2 anos de aprofundamento direto com ele, mas é caro pra caramba. Eu falei, irmão, vou fazer vou para um outro caminho. E aí fui para Integral. E recentemente eu fiz um workshop para o pessoal lá da XI Integral, de teoria U, onde eu consegui mesclar um pouco dos conhecimentos. E eu tenho essa característica, né? Eu estudei quântica com o Amit Goswami, a integral com Marcelo Cardoso, teoria U e um monte de outras ferramentas. Então, complexidade do Knefin. Então, conforme eu vou estudando, como eu não estou agarrado a nenhuma delas, eu gosto pra caramba da teoria U, mas eu gosto da integral, eu gosto da quântica. Então eu tenho assim uma certa liberdade poética para trabalhar os termos, né? Trabalhar os termos, falar, bom, o que um chama disso, o outro chama disso, o outro chama daquilo, porque eu vejo exatamente isso. Tem vários autores e pesquisadores e change makers, como o Otto Scharmer e como esses que a gente está falando, que eles interpretam os fenômenos do mundo e criam uma linguagem para o mundo a partir desse ponto de vista, como se eles estivessem subindo uma montanha e eles estão achando a trilha deles nessa montanha. Mas se você pegar um outro autor, uma outra teoria, é como se ele estivesse subindo a mesma montanha com uma trilha para o outro lado da montanha, né? E só quando eles chegam no topo é que eles conseguem perceber que nós estamos falando
da mesma montanha, né? Estamos falando do mesmo fenômeno, que é um fenômeno de transformação, que é um fenômeno de... Né? Então, a trilha da teoria U é uma trilha, a trilha da integral é outra trilha. E quando você conhece elas, e você tem esses paralelos, é bom para você fazer comparações, né? É bem legal para fazer comparações. O U é super poderoso, né? E eu já participei de vários processos e a descida do U é uma maravilha. A gente adora fazer a descida do U, porque a gente se conecta com o coração, a gente abre a cabeça, a gente suspende o julgamento, né? E a gente vem descendo o U e a gente vai se conectando e a gente vai encontrando parte da nossa essência nesse encontro, né? Mas a subida do U dá umas patinadas, né? Na hora de subir o U, putz, como é que é esse negócio de subir o U do outro lado lá, né? E eu tenho duas teorias hoje do porquê que a gente patina, né? A primeira delas é que talvez a gente não tenha descido o suficiente. A nossa ansiedade para pôr alguma coisa em prática é tão intensa que às vezes a gente tem alguns insights na descida e a gente já quer sair fazendo, né? E a chance desses insights ainda serem fracos, né? Serem só sinais de coisas possíveis, é grande. E aí a gente já sai tentando fazer e quando você vai ver, você está fazendo mais do mesmo, né? Você está replicando coisas que você já sabia. Você está tentando implementar um download que você já tinha. Você não fez uma inovação profunda mesmo. A outra questão, ou seja, a profundidade desse U, é fazer uma descida bem feita e chegar naquela pergunta fundamental: quem é você e qual é o seu trabalho, lá do fundo do U, para mim ela é muito relevante para que a subida aconteça de forma adequada. E a outra coisa é que o processo, embora ele pareça ser uma única jornada, na verdade são várias jornadas dentro de uma grande jornada. São vários U's dentro de um grande U. Porque cada vez que você faz, você aprofunda um pouquinho mais e se questiona um pouquinho mais quem você é e qual é o seu trabalho. E aí você sobe um pouquinho, prototipa alguma coisa. Aquele protótipo deu resultado, ficou mais ou menos, faz de novo. Põe ele de novo no input do sistema, põe ele de novo no download lá e roda mais uma vez. Porque a próxima vez você vai conseguir aprofundar um pouco mais. Então, esse é um segredinho de estar sempre fazendo us dentro de um grande U. Por que eu acho que tem um grande U? Porque o grande U mesmo é o U da sua vida. É o U da sua jornada. Você acha que Onde lá no fundo... Desculpa. Alguém falou alguma coisa. Onde lá no fundo é a sua essência. É a sua viagem existencial. É a sua conexão com a sua essência, quem você é e o que você está prototipando, o que você está manifestando no universo, né? No fundo é isso. É uma grande jornada de aprendizagem. Às vezes a gente está querendo fazer coisas para os outros, né? Para melhorar o social, para melhorar o ambiental, mas no fundo a gente está fazendo uma coisa para nos descobrirmos mesmo, para testar as nossas habilidades, praticar a nossa essência. E infelizmente eu descobri isso só da segunda metade da minha vida, né? Se tivesse, vocês estão, a maioria de vocês aqui, né? Esmagadora, todos vocês estão na primeira metade da vida, né? Eu tenho mais passado que futuro. Vocês ainda não. Vocês ainda têm mais futuro que passado, pelo que eu percebo aqui, né? Então, que bom que vocês estão tendo essa experiência antes, porque você vai conseguir fazer isso com
com mais profundidade do que... Mas também é interessante quando você faz isso com uma certa maturidade, porque alguns questionamentos sobre quem é você e qual é o seu papel, principalmente da minha geração que viveu muito num primeiro período da vida buscando posição de status, grana, situação financeira, trabalhava em corporações grandes, tinha que subir de carreira, se dar bem na vida, aquela expectativa social. Aí chega um momento que você fala, meu, isso aqui não faz mais sentido, né? A geração, a sua geração, a geração Rafa aqui, já é uma geração que chega de propósito, já chegando com propósito, né? Então, eu não tive, na minha época lá, eu era até um cara idealista, mas, meu, precisava sobreviver primeiro, né? Precisava, né? Então, a gente pensava meio cartesiano, tem que primeiro sobreviver para depois fazer o... Então, você corria atrás do prejuízo. Então, a maturidade hoje me permite outras coisas, ou seja, usar o U, inclusive, como uma expressão da alma. Que a segunda metade da nossa vida, a gente está menos atendendo os desejos do ego e mais atendendo as necessidades do ego e mais atendendo os desejos da alma, a sua essência, aquilo que a sua alma vem trazer. Então tem várias teorias que mostram isto, né? O Richard Barrett é uma delas, a integral mostra isso, né? Você vai mais atrás desse tipo de realização da alma. E aí trabalhos significativos fazem sentido. Então eu também diria que a profundidade do U que você vai depende do seu grau de maturidade, do nível de desenvolvimento de consciência que você atua, né? De que nível de consciência, ou seja, falando da espiral dinâmica ou da integral, se você estiver no nível azul ou no nível laranja, o seu U vai ser um U raso, não tem jeito. Se estiver no nível verde ou no nível teal, talvez seu U seja mais profundo, né? E por que isso também é relevante? Porque o tipo de problema que a gente quer atuar é um tipo de problema de alta complexidade. A gente está falando de problemas da sociedade, né? A gente quer resolver questões que são complexas. E para entender esse nível de complexidade, eu preciso de um grau de estar operando num outro centro de gravidade do meu nível de consciência. Então, por isso que essas coisas se misturam. A teoria U, o fundo do U, o quem é você e qual é a sua missão, vai ser mais rico de acordo com a sua maturidade, seu nível de consciência permitir. E a integração das diversas perspectivas que você é capaz de fazer. Agora, tem uma coisa muito linda que aconteceu, que está acontecendo agora, que é esse programa Gaia Journey. O Covid, ele jogou a gente numa situação, ok que é duro, tá tendo, mas é aquilo que todo ativista de consciência, de desenvolvimento humano, de sustentabilidade, queria, né? Aquela oportunidade que todo mundo fala, meu, para o mundo para a gente começar de novo, né? E de repente o mundo deu uma parada para a gente começar de novo. Está tendo essa chance, né? E, e, a, e a sessão inaugural do Gaia, o Otto Scharmer trouxe uma frase assim maravilhosa. Ele falou: parece que o mundo me forjou todo esse tempo para estar aqui agora a serviço disso, né? E muita gente sentiu esse chamado e pulou dentro desse barco, né?
porque era um momento assim de muita incerteza do futuro emergente. O que vai acontecer no Covid? Como é que é? Até quer futuro emergente mais radical do que esse aqui, né? É totalmente futuro emergente, né? E, 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 e esse essa coisa do futuro emergente é um ato de fé, é um dar um passo é acreditar no mistério de que está tudo certo, né? E aí a gente enfrenta a terceira habilidade importante para fazer uma boa jornada U, que é o medo. Os medos conscientes e inconscientes que a gente tem. Tem alguns conscientes que a gente sabe, né? Fala assim, tenho medo escuro, tenho medo de sei lá, de andar de avião, eu tenho medo. Uns que a gente conhece, mas tem muitos inconscientes que a gente não tem a mínima noção que a gente tem esse medo, né? Mas o nosso sistema nervoso está lá presente e ele conhece esses medos. Então, esse deixar ir para deixar vir, que o Covid está fazendo com todos nós, de alguma forma, algumas pessoas muito radicalmente, né? Tem que ter um ato de fé e dar um passo no vazio, no silêncio, no mistério. É um super treino de teoria U, né? É um super U que a gente está fazendo aqui. E essa quarentena que leva a gente para dentro de casa, para uma reflexão de quem eu sou e qual é o meu trabalho, qual é a minha missão, né? A gente está fazendo isso de forma coletiva também, na jornada Gaia. Então está sendo super, super rico isso. Aqui no Brasil, também uma coisa que eu fiquei muito feliz com essa jornada Gaia, é que eu estava meio inconformado de ter tantas pessoas formadas em teoria U, mas elas não conseguirem fazer um projeto juntos, porque cada um estava fazendo o seu projeto, cada um no seu. O Rafa e a Anitta tiveram lá quando a Merna esteve aqui em agosto do ano passado, e a gente estava ali num protótipo de, galera, vamos se juntar aqui, vamos fazer. O que a gente pode fazer junto? Tem tanta gente de teoria U boa aqui que poderia fazer junto, mas a gente não conseguia espontaneamente se encontrar. E o Covid, com a chamada do Otto, permitiu a gente pôr de pé o Gaia Journey e o time que está lá envolvido está aprendendo a trabalhar junto, está aprendendo a abrir mão do seu protagonismo para fazer parte de um grupo, que não é uma coisa fácil. Tem muita gente lá que foi treinada a ser líder, a puxar, e aí os líderes começam a bater cabeça, porque tem, né, cada um quer fazer de um jeito, aí abre mão, abre espaço, constrói junto, cria um container de confiança, um container de colaboração, abre diálogo, né? Eu costumo dizer casa de ferreiro, espelho de ferro, né? Teve um dia lá que eu dei risada, eu falei, galera, mas tudo aquilo que a gente prega, a gente não está conseguindo usar entre nós. Todo mundo aqui professor de teoria U e não está conseguindo usar aqui dentro do nosso grupo, caceta. Como é que é esse negócio aí, meu? Vamos, né? Step back e vamos se juntar para conversar sobre isso. E a semana passada eu tive 20 pessoas que estão no processo de Gaia, bem envolvidos, foram convidados pelo professor Wilson a fazer parte de um programa chamado DF 2030. O professor Wilson foi para Brasília, ele chegou a fazer parte do Ministério da Educação do novo governo. Na troca de ministro ele saiu, mas ele ficou lá orbitando e trabalhando teoria U, dando curso de teoria U lá em Brasília, até que ele foi chamado por um grupo de pessoas
apadrinhados por um senador da República do Distrito Federal, um cara visionário, um cara que tem uma intenção muito interessante de construir um plano colaborativo de políticas públicas para o Distrito Federal, uma cidade que foi, na verdade, um estado, né? Não é uma cidade só, tem vários distritos ali dentro, que foi projetado para ser o modelo, o exemplo, e os anos se passaram e as cidades estão em situação horrível. E, né, a pobreza chegou, a infraestrutura está ruim, problemas sociais, problemas econômicos, problemas de infraestrutura, problemas de saúde, problemas de educação. Tá igual a qualquer outra cidade. Por ser uma das cidades mais novas do Brasil, e tão bem planejada e tão bem desenhada, ela tem problemas de Rio de Janeiro, de São Paulo, fraturas expostas, né? E o professor, justamente por ele ter facilitado diálogos em eventos lá, o pessoal chamou ele, falou: a gente queria, sabe, um evento, teve um evento assim, assado, a gente queria a pessoa que planejou esse evento. Ele falou: fui eu. E aí chamaram ele e ele desenhou um projeto que vai ter 2 anos de duração. A primeira etapa aconteceu em uma semana, teve 3 horas por dia, de sábado a sábado, 7 dias. Teve a abertura, todos os dias à noite, 3 horas de reunião, e o fechamento no outro sábado, com 600 pessoas, via Zoom, criando as salas. As reuniões dia a dia tinha 180 pessoas, mais ou menos. Mas as salas do Zoom, com os diálogos, chamou 20 facilitadores, cada um de nós facilitou uma sala de conversa, 10 temas: saúde, educação, infraestrutura, saneamento, segurança, governança, todos os problemas da complexidade, e a gente rodou um pequeno U, onde 400 e poucas pessoas, mais a equipe técnica lá dos coordenadores temáticos, etc. e tal, tiveram oportunidade de passar. E isso habilitou, deu credencial para rodar um programa por 2 anos. Agora está sendo desenhado um programa para 2 anos e vai ser um programa lindo, maravilhoso. Estava nessa reunião um pouquinho antes de chegar aqui. Que é um exemplo prático. Opa, acho que ficou mudo agora, Ricardo. Não, não. Não. Eu não, Bruno. Não. Não. Ainda não. Não. Eu não, pelo menos. Ainda não. Ainda não. Ô Ricardo, ainda não. O que a gente estava programando, acho que já estava mais ou menos no momento da gente fazer o que você me escuta? Tá. Que ia ser o momento, não sei se você já tinha terminado, se tinha mais alguma coisa para terminar, mas o que a gente tinha pensado agora era de ter um momento da gente separar em grupos menores, falar para eles conversarem um pouco sobre o que ressoou e
cada grupo bolar uma pergunta e a gente voltar com esse momento talvez de mais perguntas. Então não sei se durante esse tempo você consegue voltar a arrumar aí o fone e tal. E aí a gente volta. Acaba a bateria aí. Acaba a bateria, é. Imaginei. Show. Então a gente. Vamos fazer isso, Li? Quanto tempo tem agora, Li? Só me ajuda com isso daí. São Peraí que eu tô muda também. 10 para as 9. Ah, tá. Acho que vamos fazer uns 8, 10 minutos. Aí a gente volta. Tá, show. Então 10 minutos. A gente vai colocar vocês em grupinhos aí de... Rafa, dá o comando de novo. Põe, acho que grupos de 4, Rafa. Pelo número, acho que grupos de 4 Fechado. pode ser uma boa. Boa. Então, qual que é o comando? É o seguinte, conversem um pouco sobre o que vocês sentem que está ressoando em vocês aí dessa conversa. E cada grupo aí pode criar uma pergunta. Que aí a gente vai ter um momento da volta de fazer essas perguntas aí pro Ricardo. E podem também comentar um pouco antes, né? Se apresentar rapidamente, talvez, falando um pouco do que vocês têm feito relacionado à teoria U. Então é isso. Quem é você relacionado à teoria U, super rápido. O que está vivo em você com essa super... toda essa jornada, toda essa história que o Ricardo contou e criem juntos uma pergunta. Vou colocar vocês em grupo aqui, tá? Só aceitar lá. Daqui a 10 minutos a gente está de volta. Boa sorte para nós. E aí, eu coloquei a gente também, tá? Li, Ni. Ricardo também. A gente também? Coloquei todos. Vamos ver aí. Tá me Só eu ouvindo? que não consigo. Então, tô, Ricardo. Ouvi agora. Beleza. Boa. Deixa eu carregar o sem fio aqui. Boa. Eu não entrei na sala, né? Acho que não tem entrar, não. Vamos ver só a Camila aqui. Eu vou dar uma ajeitada aqui. Pro 2. Mas eu tinha acabado, viu? Eu imaginei que você estava quase acabando mesmo. O que eu queria só falar desse exemplo, desse projeto prático, né? Ótimo, super maravilhoso. Exemplo. Que legal, hein? Isso daí, essa história aí. Vou aproveitar e pegar um pouquinho de água aqui. Vai lá. Eu só tô organizando a galera aqui que ainda não entrou. Rita, você tá aí? Tem alguém com nome Gêmeos, Cata, alguma coisa? Eu ia ficar mais 1 hora. Eu já tô velhaco, eu tava com o cronômetro, já cansei de ser cortado no meio. Já tava antecipando. Vou até me despedir de todo mundo um pouco antes. Boa, então, pelo jeito, vocês tiveram boas conversas aí. Aí agora Olha, eu acho que a Rafa, ideia... o meu grupo, nós fizemos uma votação lá, a Silmara vai fazer a pergunta, ela elaborou a pergunta. Ela que vai fazer. Show, vai lá, Si. Você sabe que eu não tinha combinado nenhum disso, né? Mas agora ficou combinado. A gente fechou 2 questões que não sei se as perguntas vão ficar muito precisas. Uma você comentou alguma coisa sobre o nível de profundidade. Então, assim, como é que a gente pode ou não pode garantir ou trabalhar no sentido de que essa profundidade aconteça, né? Correto, meninas? Sim, perfeito, Silmara. E a outra questão, entendendo que teoria U não é a única possibilidade no mundo, assim, né? Que tem muitos outros conhecimentos que estão aí a serviço de propósitos muito parecidos, assim. Onde que a teoria U não é uma boa ferramenta? Né? Onde é que ela não funciona? Quando é que ela não funciona? Né? Porque você pode ficar no discurso de fazer teoria U, e aí nada acontece. Então, assim, onde é que ela não funciona?
Eu vou fazer uma sugestão que eu acho que podem ter perguntas que sejam parecidas. Então, se a gente fizer uma rodada de todo mundo levantar as questões, e aí acho que o Ricardo consegue juntar assim numa resposta mais contínua. Ótimo. É uma boa. Inclusive, eu acho também que dá para acrescentar isso o fato de da gente mesmo escrevendo elas, o próprio grupo conseguir escrever aqui no chat, porque aí a gente não esquece delas. Boa. Então quem agora, Silvia ou William do meu grupo, quem vai falar? Vocês querem se complementar, falarem juntos? Eu vou falar e a Silvia me complemente, se for o caso. Mas vai muito na linha dessa segunda pergunta que foi feita. É muito entender quais são os pontos e o estado de espírito que deve ser almejado em cada etapa do principalmente para facilitar a descida e depois a subida. Então, em cada um dos estágios, principalmente, eu me excluo dessa, mas eu sei que muita gente aqui facilita os cursos, etc. Nessa facilitação, para onde se quer que os participantes, em que lugar se quer que eles estejam em cada uma dessas etapas, para que eles sintam que desceram e depois que conseguem subir. Tá. Você consegue escrever isso daí também, Will? Acho que só pra gente... Consigo, só pra... pode deixar que eu escrevo aqui. Show. Outro grupo? Eu posso falar aqui. Na verdade, aqui o que a gente conversou foi para até aproveitar a tua experiência toda de consultoria, né? Para a gente meio que todo mundo concorda que o processo da teoria U é transformador, né? E dado que isso tem uma força muito grande para despertar esse nível novo de consciência, né? Deixar o eco e ir para o ego. Como é que a gente difunde isso, né? É uma coisa, né? Como é que, por exemplo, você chega, a gente acredita muito, por exemplo, que uma maneira mais fácil de a gente conseguir mudar as coisas é se a gente conseguir, a teoria U foi desenvolvida por líderes, a gente conseguir mudar a cabeça dos líderes. Então, como é que eu chego, sei lá, numa Vale e vendo isso para o diretor de RH, como é que ele vai... Porque se esses caras compram um projeto de teoria U ou uma coisa, a gente consegue fazer com que isso desça para dentro da organização e você acaba atingindo um número gigante de pessoas. Então, é isso. Eu queria aproveitar a tua experiência aí com consultoria, com as empresas, para entender como é que esse approach, como é que a gente faz para fazer isso crescer. Boa, Vini. Eu tenho a impressão que tem mais um grupo, né? Tem mais um grupo, que é o meu. Na verdade, essa pergunta... A gente conversou bastante, Ricardo, me apresentar, eu sou a Paula, facilitadora, fui estudar teoria U lá com a Mary, a Otto e todo mundo lá em Boston, enfim, e estou nesse projeto aí, esse processo de facilitar a teoria U já faz um tempão. E foi engraçado, no nosso grupo, acho que surgiu essa coisa de... Quando você falou, tocou muito o coração de cada um, assim, pelo menos no meu grupo surgiu muito isso, que todo mundo falou, cara, a gente ama tanto isso, e por que é tão difícil de colocar realmente na prática? A gente parece que se perde no meio do caminho, e a gente chegou nessa conclusão que essa quarentena está fazendo a gente ter muitas relações interpessoais dentro de casa, ou com nós mesmos. Então, quem sou eu, quem é o meu trabalho, enfim, faz muito parte aí desse nosso processo, mas que estava difícil realmente de canalizar. A gente tem esse amor, essa paixão por essa teoria, a gente sente que a gente está ficando mais perto da gente, mas na hora de colocar na prática, às vezes é um desafio. Então, acho que isso é uma das perguntas, né? Porque, enfim, cada um tem o seu, mas por que essa teoria, essa metodologia acaba sendo difícil de praticar? E uma outra foi muito de nível de consciência, que você falou, que, enfim, a gente comentou sobre o fato, por exemplo, do 21 dias de Deepak Chopra, que você vai no mesmo lugar, você vai todo dia na mesma pedra, um dia você vai numa pedra e vê um monte de coisa acontecendo, quase que o poder do agora rolando. E aí a gente falou, como a gente sabe que a gente tem esse poder de consciência? Porque se a gente nunca chegou lá, a gente nem sabe que a gente deveria ter esse poder de consciência, né? Enfim, a gente conversou sobre isso e eu acho que a pergunta, para ficar mais
perfeita é o estado de espírito almejado em cada uma das etapas do U, para que as transições sejam mais fluidas. E se a gente pode saber os níveis de consciência, se é possível, já que está diretamente ligada à profundidade e qualidade do U. Não sei se ficou claro, mas acho que, enfim, qualquer coisa eu mando aqui no grupo. Ficou mais ou menos claro? Calma, Paula. O seu é o mesmo do Mimassi? Não. Porque ele parece que você leu até a pergunta dele. Ela acabou, a Kemê chegou um pouco depois. Eu escrevi um pouco depois. Como saber... exatamente. Como saber o nível de consciência é possível, já que está diretamente ligado à profundidade e qualidade do U. A nível de consciência que eu estava falando, é que eu li uma pergunta para nada a ver, realmente. Sim, desculpa, mas... Boa. Ficou claro? A profundidade do U, é isso. A gente vai escrever aqui. Boa. E aí eu só queria acrescentar acho que foram todos os grupos, né? Foi todo mundo? Foi ali. É uma coisa que a gente sempre discute bastante entre nós, né, lá na base, construindo um pouco em cima da pergunta do Vini, de como a gente faz com que mais pessoas acessem, como fazer com que os líderes se interessem por isso. Eu fico sempre num questionamento de linguagem, porque a teoria U e também essas outras teorias que você citou, a teoria integral, tem uma linguagem muito específica e é muito assim, eu diria até que é para iniciados, né? E às vezes... E a gente também fala desse lugar da fonte, desse lugar de amor. Em vários lugares a gente ouve isso, eu já ouvi o Wilson falando isso. Na base a gente sente muito isso, a gente tem esse campo que dá para perceber, mas assim, que linguagem a gente pode usar para uma pessoa que está no invertido ainda, para que ela entenda o que é essa linguagem da fonte, do amor? Existe um tipo de comunicação, né? Acho que esse é um grande desafio que a gente sempre tenta administrar, porque às vezes você já cria uma resistência só pela linguagem que você usa. Então, um pouco em cima da pergunta do vídeo, como fazer com que as pessoas se interessem também, que tipo de linguagem a gente pode usar para chegar nesse lugar. Bom, Ricardão, você tem... Tá fácil, né? Vai lá. Quantas horas eu tenho para responder? Precisa de uns 3 dias, né? Tem muita coisa aqui. Não, eu tenho algumas reflexões sobre essas perguntas, né? Basicamente, elas estão falando do nível de consciência com o nível de profundidade, né? Mas eu vou começar pela mais simples aqui, né? Que tem a ver com o uso do framework, usar ele como um framework ou ele como descrever o fenômeno de inovação. Se você olhar a pesquisa da teoria U, como ela foi concebida, entrevistando 150 pessoas ao longo de um tempo, etc, etc, tal, o tema de pesquisa era como é que emerge inovações, como é que as pessoas lidam com a incerteza. Então, ele relatou um processo dizendo observar, 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 se retirar e refletir, acessar um conhecimento interior e prototipar, agir num instante. Frase lá do Brian Arthur, né? Então, a teoria U, antes de ser um framework de aplicação, ela é uma descrição de um fenômeno de inovação. Então, a gente percebe a teoria U, você pode perceber a teoria U em todo e qualquer processo de inovação. Se você olhar o duplo diamante lá do Design Thinking, ele é um conjunto, um protocolo de procedimentos que provoca inovação. Se você descrever ele de um jeito diferente, você vai ver os processos de observar, 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 letting go para letting come, se conecta com a essência, prototipa alguma coisa. Está lá presente. É um fenômeno, mais do que um framework, né? É o jeito de descrever um fenômeno. E a gente tenta replicar ele, né? A gente tenta produzir resultados a partir dele. E esse tema da linguagem que você comentou, né?
como é que você, por exemplo, vai na diretoria de uma empresa e faz acontecer, eu acho que tem que usar o conceito do Intel Inside, sabe? Teoria U Inside. Porque se as pessoas não compreendem, desenhe uma jornada usando teoria U sem falar da teoria U. Esse é o jeito de fazer, é o que eu tenho tentado praticar. E não é fácil, porque às vezes falta o depara do mundo daquela organização para aquilo que está acontecendo, né? Desenhar uma jornada não é uma coisa simples. Agora, uma coisa que me chama muito a atenção, resgata aí o filme do Healthcare, German Healthcare. Uhum. Aquele, para mim, é um filme clássico é um trechinho lá bom do ULab, clássico de como aplicar, ou seja, ele mapeou dois stakeholders, né, médicos e pacientes, e foi discutindo como é que esses níveis de diálogo, né, o diálogo transacional, o diálogo um pouquinho mais profundo, um diálogo super profundo, um diálogo... Então, talvez a chave da questão é a qualidade do diálogo. Como que a gente transaciona? A gente transaciona que nem eu vou no supermercado, né? Pega as coisas e põe no carrinho, passo no caixa e vou embora, ou né, um alfaiate, né? Uma costureira. Você experimenta, escolhe o tecido, desenha, né? Como é que é o nível de diálogo? Então, se a gente analisar, tudo está relacionado ao diálogo. E o Otto tem uma outra passagem muito importante, que ele fala das visitas que o pai e o avô dele levavam a ele na fazenda lá de biodinâmica, que eles cavocavam a terra e olhavam a qualidade do solo. E ele faz essa comparação, né, que para a agricultura a qualidade do solo é super importante. Você pode jogar uma semente mais ou menos lá, mas se a qualidade do solo for boa, vai germinar, né? Aí, às vezes, se você tiver jogar uma semente maravilhosa, super num solo que tá ruim, e a qualidade do solo no campo social é a qualidade dos diálogos, é a qualidade das conversas. Então a gente pode fazer um diagnóstico de uma organização olhando pela qualidade dos diálogos que estão ali presentes, a profundidade dos diálogos que estão presentes, como foi o caso do Health Systems, né? E a qualidade desses diálogos, eles dependem do nível de consciência. O nível de consciência da organização, ele está limitado pelo nível de consciência das pessoas. O nível de consciência coletivo está limitado pelo nível de consciência das pessoas. E aí, falando um pouquinho de integral, vou falar os termos, depois se quiser, eu não vou explicar muito, senão a gente perde muito tempo. Mas, sei lá, se você tem vermelhos, azuis, laranjas e verdes, essas quatro camadas, né, da espiral dinâmica, que esses 4 níveis da espiral dinâmica, elas estão na primeira camada. A segunda camada é teal, turquesa e daí para cima. Uma das características da primeira camada é que um nível desqualifica o outro nível. Então, vamos ver. Movimentos verde, tipo movimentos ambientais, direitos humanos, desqualificam laranjas. Empresas, indústrias, produtividade. E vice-versa. O laranja pega o óleo verde com preconceito, né? E assim por diante. Esses dois desqualificam religiões, cultos, militar, que é do azul, que desqualificam
as milícias, que é do vermelho. Só para vocês terem uma ideia. A gente, como sociedade, a gente está nessa confusão danada, porque cada nível de consciência que a gente está falando aqui não consegue conversar com outros níveis de consciência. Tanto que é muito mais fácil a gente tocar uma empresa com gente, todo mundo igual, do que tocar a empresa com muita diversidade. A questão da inclusão e diversidade é bonito, é legal, mas é duro de fazer gestão. É difícil de fazer gestão. Se tiver muita diversidade, você leva muito tempo para alinhar, para tomar decisão. Tempo para caramba. Se tiver diversidade cognitiva, diversidade de perspectivas de mundo. Esses níveis têm perspectivas de mundo diferente. Né? Um pessoal verde tem uma perspectiva de mundo, o laranja tem uma perspectiva de mundo. Só da segunda camada para frente, do tio para frente, é que tem capacidade de incluir as diversas perspectivas. Então, os projetos multi-stakeholders, que são os mais difíceis, onde você tem pessoas com diversas perspectivas, o bicho pega. Eu estou conversando com o pessoal que está trabalhando lá em Mariana, na regeneração do Vale do Rio Doce. O pessoal está sofrendo fisicamente, porque você tem lá a Samarco, que tem um interesse, você tem o Ministério Público que tem interesse, você tem as cidades atingidas que têm interesse, você tem todas as ONGs que estão lá trabalhando, você tem a área ambiental, e essa empresa, ela é meio que contratada pelo Ministério Público para auditar o processo. O pessoal está adoecendo de ter que lidar com tamanha diversidade. Né? Com ideologias diferentes, se tentar fazer isso. Então, os níveis de consciência são fundamentais no fundo do U. Né? Lidar com os níveis de consciência são fundamentais para fazer um U legal. E a última coisa que eu queria trazer para ver se eu consigo responder essa questão do ego para o eco, né? Esse fundo do U é em estado de flow. Então a gente tem que se inspirar, por exemplo, onde é que a gente vê estado de flow? Outro dia eu estava falando de teoria U para uma turma e no meio tinha um jogador de basquete, um jogador de vôlei profissional. E um dos meus sócios jogou basquete um tempo. E esse jogador de vôlei profissional, ele falou, cara, eu sei o que é estado de flow. Estado de flow é quando, a torcida, a bola, a rede, o meu time, o time adversário, tá tudo junto e misturado. Então, aqui quem pratica esporte, se alguém pratica esporte de alta performance, deve ter sentido isso algumas vezes, ou em outras situações deve ter sentido isso algumas vezes. E ele falou, e é super difícil ficar em estado de flow bastante tempo. A gente tem momentos da partida que o time entra em estado de flow. E o treinador lá do famoso time do Michael Jordan trabalhava a meditação no time, trabalhava intensamente o time para que o time entrasse em flow durante o jogo. Phil Jackson. Né? Phil Jackson. Eu não lembrava o nome dele. Para fazer eu estou falando com vocês, eu estou todo arrepiado aqui. Vocês não têm noção do arrepio, de todos os pelos do corpo aqui. Pode ser o frio também, mas porque eu estou tocando o campo que eu acho que é o campo que faz a diferença. É esse estado de flow. Que o sourcing, se você ler o livro do Jaworski, você vai saber o que é o estado de flow. Ele conta exatamente a passagem de flow do furacão que passou lá ele é da Austin, no Texas, e teve um dos furacões lá, e ele era menino, e ele saiu no meio do furacão tentando ajudar pessoas, salvar pessoas e socorrer pessoas, e aquela coisa maluca acontecendo lá.
E ele estava em estado de flow naquele momento. Então, esse fundo do U ele tem a ver com esse estado de flow. Então, levar um grupo de pessoas para esse estado de flow, para ter a conversa regenerativa de nível 4, é difícil. A gente está engatinhando ainda. De vez em quando a gente consegue. Mas não é sempre que a gente consegue. Por isso que é tão difícil a subida do U. Né? E esse flow, o próprio Otto fala, sabe? Aquela conversa que você não sabe quem deu a ideia, quem não deu a ideia, e não importa, entrou num ciclo de flow ali tão louco, e a criação veio vindo, e todo mundo está comemorando o resultado, né? O esporte acontece isso. E o paralelo que eu quero dizer para o esporte é que o esporte, você entra no estado de flow, mas você treina. As palavras de Bernardinho, né? Quanto mais treino, mais sorte eu tenho. Bernardinho fala isso, né? Quanto mais treino, mais sorte eu tenho. Ele falou, vontade de ganhar todos os times têm, mas treinar para ter sorte na hora do jogo, porque é uma bola que faz a diferença, né? Uma coisa que é um detalhe. E pensa bem, esse estado de flow não é o nosso neocórtex que está funcionando. Essa é outra característica. O neocórtex está a serviço de todo o resto do sistema nervoso no estado de flow. O que está operando são as outras inteligências. É todo o sistema nervoso. É o límbico, é o reptiliano, é o gut feelings, é o heart. A gente segmenta muito as coisas. É todo o sistema nervoso simpático e parasimpático ao mesmo tempo operando. E o neocórtex está quase desligado. Tanto por isso que a gente executa e depois reflete no que executou. Aí a gente vai criar senso daquilo que a gente executou. Super difícil fazer. Mas divino. Quando você consegue, é divino. É lindo, né? Quem sentiu uma vez, na quinta disciplina, o Peter, ele faz uma entrevista com aquele jogador de basquete, o Julius Urey, e ele faz a conversa entre eles, que o Dream Team consegue entrar nesse flow, e eles falam, eu não sei explicar, eu não sou amigo dele, eu não vou tomar chopp com ele, mas naquele momento eu sou ele, eu sou a bola, eu sou a torcida, é uma coisa, eu também me arrepiei, só para te falar. É estado de unity, né? De unidade, né? Então, o grande U é esse aí. A gente brinca... Mas você acha que dá... Mas ô, Ricardo, a gente já tá acabando o nosso tempo aqui, e eu acho que bom que a gente conseguiu gravar tudo, porque tá muito legal, né? Mas eu fiquei pensando aqui, você acha que dá para chegar nesse lugar aí no workshop aí, que é bom, que você vende para uma empresa aí, dá para fazer, tipo... a gente estava conversando um pouco antes, né, sobre a meditação do castelo interior, né, que é essa passagem do portal. Às vezes eu acho que dá para chegar em algum lugar assim, né, com ela, onde quando eu preciso dar um super trufo assim, tenho pouco tempo, eu falo... O Rafa é matador! Enfim. Eu acho que é uma jornada dentro de uma grande jornada, né? É uma jornadinha dentro de uma grande jornada. Por isso que quanto mais a gente pratica, melhor a gente vai ficando. A preparação, a capacidade de preparar campo é fundamental, que a gente prepara o campo para que a coisa aconteça lá. Holding the space, pensa bem, holding the space. Eu me sinto um copo, né? Só segurando o espaço para que a água esteja lá. O que importa, né? A coisa mais importante do copo é o vazio dele, né? É o holding the space, para que aquela coisa aconteça, né? É lindo isso. Então, às vezes a gente vai lá na empresa e a gente quer fazer muita coisa, talvez você não está com vontade aberta se você quer fazer, né? Talvez você tem empatia, você tem
mente aberta, mas a vontade aberta não está. A vontade aberta, ela tá. Você tem uma expectativa de resultado. E se você está chegando com uma expectativa de resultado, não dá certo. O U vai ser raso. Tem que entrar mesmo, né? É porque tem um risco também, né? Eu acho que o próprio Otto fala algumas vezes que tem um tanto de risco assim. Você tem que atravessar algum tipo de fronteira, né? Tem que deixar ir para deixar vir. Então, você mesmo como facilitador, né, tem que estar dentro disso também, porque senão o que nasce não é original, né? Ele não está nascendo mesmo. Ele é uma reprodução de alguma coisa e perde essa qualidade, essa potência que tem do emergir, né? Enfim. Eu acho que tem a capacidade, né, Ricardo, que você falou no começo, que é um pouco esse salto de fé nesse lugar de confiar que o futuro vai vir ao seu encontro e que alguma coisa vai acontecer. Senão você se apega nesse resultado que você quer criar, né? Então acho que é confiar nesse campo que é bem difícil de descrever, mas confiar que essa força que vem do futuro, que esse aprendizado, né, que vem do futuro, ele vai chegar. Esse salto no vazio mesmo. E isso é tão profundo que você falou, Lígia. Um dia eu ouvi estava fazendo curso de constelação pela primeira vez e o professor, o Arthur Tacla, lá da Coral, era um professor, sei. E ele falou uma frase que me marcou. Ele falou assim, não é você que tem um propósito, é o propósito que te tem. Então, esse futuro, esse estar aberto ao futuro é estar a serviço do propósito. Não é você que tem o propósito. O universo está te usando como veículo para que a vida dê um jeito naquilo que tem que ser dado, para ela ter continuidade. É uma entrega que é muito superior àquela que a gente está acostumado. É entrar sem expectativa nenhuma de resultado. Ricardo, mas deixa eu te fazer uma perguntinha para finalizar. Por exemplo, para você adquirir esse espaço, né, esse container, você acha que você se expondo e você se jogando bastante nele, você cria coragem das pessoas se jogarem? Porque eu tenho que fazer isso sexta-feira numa empresa, né, IT Carney, e vai ser bem desafiador para mim, porque são várias mulheres diretoras. E eu fui convidada para dar uma reunião de 4 horas. E eu preciso realmente... Eu estou pensando em tirar o meu casaco o máximo que eu conseguir para fazer com que as pessoas tirem também. Porque eu estou um pouquinho... Vou ter que usar aí das minhas meditações para esse ato de fé. Você tem alguma dica? A vulnerabilidade. Quando você se põe vulnerável... Óbvio que nem todo mundo consegue compreender isso. Às vezes no mundo empresarial... eles interpretam a vulnerabilidade como fraqueza, né? Mas a vulnerabilidade ela gera intimidade. A intimidade gera confiança. A confiança permite a gente discordar com elegância e a gente divergir faz parte do processo criativo. Se a gente concordar, a gente não cria novo. O novo não emerge da concordância, ele emerge da diversidade cognitiva. Só que eu não vou divergir num ambiente inseguro psicologicamente. A segurança psicológica... A segurança psicológica é fundamental. A segurança psicológica vem do container, né? Do tipo, na primeira rodada, fala assim, vamos fazer essa semana o Marcelo começou uma reunião nossa aqui na XIM, falou o seguinte, nós vamos fazer o check-in com os indizíveis. Vamos começar com os indizíveis. O que está enroscado aí que a gente não consegue dizer e que a gente tem que pôr para fora? E quando a gente dá nome às coisas, elas criam vida, né? E aí você pode tratar. Enquanto é só uma sensação esquisita, né? Uau, obrigada. Então, sei lá, minha sugestão é... Rafa,
se coloque um pouco vulnerável e peça para as pessoas que se sentirem conforto para contar uma intimidade também durante o check-in. Check-in é Dá tempo de É uma ótimo. pergunta ainda? Não, acabou. Senão depois eu escrevo para vocês. Vai lá, Ritinha, você, acho que, enfim, eu vou... Você pode ser a que vai fechar com chave de ouro aí. Não, não. Vocês fizeram uma pergunta e o Ricardo fez um comentário assim, de que quando você vai para uma empresa, se você chegar já com... eu entendi assim, tá? Se você chegar já com aquele resultado que você quer obter, você vai ter um raso. Só que eu fico pensando que quando você está oferecendo uma consultoria para uma empresa, a empresa está contratando você porque ela tem em mente já um objetivo. Então, eu fico me perguntando se, que eu entendo, aspas, como um descasamento entre você ter um raso e você conseguir, sem essa perspectiva de, olha, não sei o que vai surgir, mas será que isso vai atender o objetivo? Eu não sei, eu fiquei me perguntando nisso, sabe? Eu faço essa reflexão também, Rita, obrigado aí pela sua pergunta, que às vezes é o seguinte, né? Se você já tem uma expectativa e quer uma resposta, você já está entrando com viés, né? Se a empresa que está te contratando fala assim, ó, faz um trabalho para dar esse resultado, tá bom, eu vou fazer um trabalho para dar esse resultado. Ele já sabe o que ele quer, ele só quer alguém externo que valide. Eu já fiz isso várias vezes, né, na vida. Aí. Eu vou validar o que você está pedindo aqui, vou fazer um processo para validar. Mas ele já sabe onde ele quer chegar. Agora você fala o seguinte, você pode fazer um convite, vamos descobrir junto para onde, o que isso está, o que essa situação está querendo nos levar. Você se abre para tentar uma descoberta, podemos descobrir junto. Pode ser que o que vai emergir daí seja, inclusive, muito melhor do que aquilo que a gente imaginava. Mas eu não sei o que vai emergir. Vamos investigar. Você topa? Talvez deixa isso aqui que você quer como resultado guardadinho aqui, depois a gente compara se a gente está chegando ali ou não. Mas você topa fazer uma viagem, né? E tentar explorar os caminhos, explorar a paisagem, explorar a cultura local, e aí ver o que a gente sai lá no final. É um convite aí para uma descoberta, entendeu? Toda crise, né? Tem sinais de uma mudança que está vindo. E a leitura desses sinais, ele é importante, né? Você pega o médico faz isso também, né? Tem os médicos que consertam o problema e tem os médicos que olham para aquele sinal e falam, poxa, acho que tem alguma coisa mais profunda acontecendo com você que vai te levar para um outro lugar. Então, né? E as doenças complicadas, elas são sinais as doenças do físico são sinais de disfunções no campo vital, que às vezes são disfunções do campo mental, que às vezes são disfunções do campo supramental. São só sinais, né? Então, essa leitura dos sinais, do que está acontecendo, e o convite para interpretar, né? Porque se a gente interpretar, a gente consegue construir uma nova narrativa da solução e dos caminhos. É investigação, não tem resposta pronta. Eu acho que de alguma forma você respondeu aquela pergunta, uma delas, né, que era sobre quando não usar a teoria U, né? Eu acho que, a princípio, se você já sabe onde você quer chegar, aí você pode aplicar outras ferramentas aí que são, né? E aí é engraçado porque, de alguma forma, né, eu fico pensando como
a teoria U, na verdade, me encontrou, tal, e mesmo antes de eu saber que ela existia, várias das coisas que eu pensava em fazer tem muito a ver, né? Eu imagino que com vários de vocês também, eu acho que ela vem um pouco, até como ajudar a entender alguma coisa que você já achava que você já sabia, né? Mas com um pouco mais de clareza, sei lá. E aí eu tava, acho que pode ser até para fechar isso daqui, tem uma frasezinha que eu achei numa apresentação da base de, sei lá, 2014 aí, que é essa frase aqui, eu vou compartilhar a tela rapidinho com vocês, que é "It feels good to be lost in the right direction". Então eu sempre falava para as pessoas, tipo assim, eu não sei para onde a gente está indo, mas a gente está indo na direção certa. E se a gente soubesse, a gente não estaria inovando, porque a gente já está fazendo uma coisa que não é inovador, porque a gente já sabe o que é. Então, enfim, não sei, eu achei que tinha a ver aí com o que a gente estava falando agora no final. E aí eu queria aproveitar já para... Eu sei que com certeza a gente poderia ficar conversando mais tempo aqui, e que bom que a gente gravou, que bom que eu tive essa força aí de lembrar de gravar e de pausar e gravar, porque vai ficar salvo para todo mundo poder ver depois. Agradecer de novo, Ricardo, acho que foi muito especial. Eu mesmo, assim, foi uma delícia, assim, eu acho que, como eu poderia descrever, que foi muito, né, a sensação de todo foi muito, muito gostoso, assim, de todo o caminho. Então, quero agradecer mesmo por você estar aqui, e acho que é isso. Não sei se alguém mais quer falar alguma coisa para fechar. Queria agradecer de novo, Ricardo. E eu, durante muitos anos da minha vida, eu usei a analogia do esporte, porque eu tinha na minha casa 3 esportistas, né? Não sei se você sabe, o meu filho foi seleção brasileira de basquete, eu sou aficionada em muito, eu aprendi com o livro A Cesta Sagrada, que é desse treinador, que aí você me lembrou e foi muito gostoso, foi muito bom ouvir a tua fala. E, por incrível que pareça, por mais que eu estivesse esperando, superou as minhas expectativas. Muito obrigada, viu? Legal, Boa. obrigado. Valeu, Ricardão. Obrigado mesmo pelo convite. Obrigada, Ricardo. A gente se encontra por aí. Eu espero que a gente consiga continuar em outras ocasiões esse papo, que realmente deu vontade de gostinho de quero mais. Tamo junto. Obrigado. Obrigada. Tamo junto. Vamos nessa. Obrigada. Gratidão.